Pois é, vivemos num mundo veloz e que a cada dia requer mais combustível para continuar se movendo. E o petróleo acabou por se tornar a mais importante fonte de energia do mundo. Um negócio que movimenta bilhões de dólares todos os anos. É a partir dele e de seus derivados que obtemos vários produtos úteis para o nosso dia a dia. Mas, afinal, você sabe o que é petróleo? O petróleo é o principal combustível usado nos meios de transporte motorizados, como carros, motos, aviões, navios. Ele dá origem ao gás de cozinha, perfumes e cosméticos, parafina, o asfalto das nossas estradas, isopor, borracha sintética, tintas, componentes eletrônicos, produtos químicos, fios de nylon, cordas para instrumentos musicais, esmaltes de resinas, solventes, naftalinas, detergente, poliéster, tubo de PVC, fertilizantes, defensores agrícolas. Não vai dar para citar todas as aplicações do petróleo nesse filme, não. Nem sabemos o que é o petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto. Isso quer dizer que é formado por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, que combinados formam a molécula do petróleo. Esta substância é gerada pelos restos de muitos seres vivos que, por alguma variação brusca de seu habitat, morreram em grande quantidade. Os restos daqueles seres vivos vão se depositando e formando uma camada de material orgânico. Depois de mais de 40 milhões de anos, pela ação de bactérias, micro-organismos, alta pressão e temperaturas elevadas, este composto orgânico vira o petróleo. E ele fica guardado embaixo da terra até que alguém venha buscá-lo. Algumas vezes, o petróleo aflora a superfície naturalmente. Foi assim que os povos da antiguidade conheceram e utilizaram o mineral. No Antigo Egito, o petróleo era conhecido como betume e era usado para o tratamento de objetos de madeira, moradias, templos, túmulos, pirâmides e múmias. Nas Américas, antes da chegada do homem branco, os incas já conheciam o petróleo e o usavam para muitas aplicações, inclusive para a guerra. Até bem pouco tempo, o petróleo era usado como purgante, para a tristeza de muitos meninos. Porém, foi na metade do século XIX que um americano chamado Edwin Drake construiu a primeira torre de perfuração de poços para extrair o petróleo de grandes profundidades. A descoberta de Drake possibilitou a extração do petróleo em larga escala. Foi então que teve início a indústria do petróleo. Desde a descoberta de Drake, muita coisa mudou e a indústria do petróleo evoluiu bastante. O petróleo é hoje a matéria-prima essencial à vida moderna, sendo o componente básico de mais de 6 mil produtos. Mas para chegar até aqui, um longo caminho deve ser percorrido. Achar petróleo não é tarefa fácil e atualmente essa busca começa lá em cima, no espaço. Satélites especiais esquadriam o globo terrestre em busca de bacias sedimentares, regiões especiais do planeta onde é possível encontrar petróleo. As informações obtidas são analisadas por geólogos altamente especializados, que identificam as áreas mais propícias para a existência de bacias petrolíferas. Só então, seguindo as orientações obtidas, uma equipe de pesquisadores é enviada ao local. Depois de montado um acampamento, diversos testes são realizados para avaliar o potencial da região escolhida. Mais dados geológicos são coletados e analisados. Mas para saber se existe petróleo na região, é necessário perfurar um poço. Só quando ele é encontrado em quantidade comercial, uma estrutura de produção e transporte é montada. O petróleo é então bombeado e transportado para oleodutos que podem ter centenas de quilômetros. Muitas vezes, o petróleo é encontrado no fundo do mar. Este é o caso do Brasil. A maioria dos campos petrolíferos brasileiros está aqui, no meio do oceano, bem lá no fundo,
às vezes abaixo de 2.000 metros de profundidade. E aí, extrair o ouro negro é uma tarefa bem mais complicada. O petróleo é um combustível fóssil formado pela decomposição de restos de plânctons, vegetais, algas e animais marinhos ocorrida há milhões de anos. Em estado bruto, o petróleo é composto por moléculas de hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos, que têm muita energia e podem apresentar várias formas físicas. Os principais hidrocarbonetos no petróleo bruto são as parafinas, os aromáticos e os naftenos. Na destilação fracionada, o petróleo é aquecido, entra em ebulição, se transforma em vapor e entra nas colunas de destilação. Como cada cadeia de hidrocarbonetos tem ponto de ebulição diferente e se condensa em um ponto da coluna, é possível separá-las. Dessa forma, certa quantidade de petróleo bruto é capaz de dar origem a diversos outros produtos, muito comuns no nosso dia a dia, tais como gasolina, querosene, gás de petróleo, diesel, óleo lubrificante e asfalto. As refinarias mais modernas utilizam o processamento químico para quebrar cadeias longas de hidrocarbonetos em outras menores, em um processo que recebe o nome de craqueamento. Assim, é possível transformar diesel em gasolina, por exemplo, conforme a demanda do mercado. Depois disso, as frações são tratadas e combinadas para formar a substância desejada. Dessas misturas saem diversos produtos, de plástico a combustível de avião, que são armazenados e entregues direto aos compradores, que podem ser postos de gasolinas, aeroportos ou até fábricas de produtos químicos. Além de tratar o petróleo, as refinarias devem se preocupar em cuidar dos dejetos liberados no processo, para diminuir a poluição do ar e da água.